estar aqui na Tua presença. Te agradecemos porque respiramos, porque chegamos até aqui andando, caminhando. Quantos queriam essa oportunidade e nós estamos tendo hoje. E te agradecemos por isso, Deus. Seja louvado, seja engrandecido nesse lugar. Receba nossa adoração, nossa verdadeira adoração. Se for necessário, essa noite voltaremos ao início, àquela primeira paixão. Traga-nos de novo refrigério, traga-nos de novo a paz que excede todo entendimento. Acalma o nosso coração, se preciso for. Nos dê uma noite de adoração. Surpreenda-nos, Senhor. Surpreenda-nos, Senhor. Amém. Vamos cantar. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Diga, eu quero me apaixonar, eu quero me apaixonar. Eu quero queimando de amor por Ti. Vamos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, oh, oh, oh. Teu grande amor. Diga, eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Aleluia. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede,
Eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome. Diga, eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Deus, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, fome. Vamos pedir mais uma vez, diga, eu tenho sede, Deus, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, fome, fome de ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som. Glória a Deus. Outra vez. Algumas canções que nós não sabemos porque elas são executadas exatamente no dia em que nós estamos no culto. Algumas canções que fazem com que nós possamos lembrar de momentos que já passamos com Jesus Cristo. E essa canção que diz exatamente isso, eu desejo, eu quero, eu preciso voltar a me apaixonar. Ou seja, eu preciso voltar ao primeiro amor. Será que não é isto exatamente que o Espírito Santo quer ministrar na tua vida hoje? Um novo começo, um novo ciclo, uma nova era, um novo ministério, um novo relacionamento com Deus. Mas para que isto aconteça, é preciso que você deseje, que você busque, que você queira. E quando você desejar, quando você quiser, Ele vai te cobrir com o seu amor. Ele vai te encher da perfeição dEle. Quando você descobrir novamente o gosto de abrir a Bíblia, de ver nas páginas da leitura sagrada palavras que vão te tocar profundamente, você verdadeiramente vai saber que você está voltando ao primeiro amor. João 17:17, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu quero te convidar a cantar mais uma vez esse refrão, sabendo que se você de fato quer se relacionar com Deus, conheça aquilo que Ele deixou escrito para nós. Se de verdade você quer mergulhar nos mistérios da espiritualidade viva, de uma espiritualidade real, na presença do Espírito Santo, leia a Bíblia, busque na palavra a resposta. Cante conosco mais uma vez. Eu quero me apaixonar É assim, Senhor. outra vez. Eu quero me desesperar. Faz isso, Senhor. Derrama essa Outra chuva seródia vez. sobre esta igreja. Eu quero perder o som. Acorda-nos à noite para orarmos, Senhor. Outra vez. Acorda-nos para lermos a Bíblia. Queimando de amor por ti. Tira-nos o telemóvel, Senhor, para Sim, eu podermos ler mais. quero. Eu quero.
voltemos ao jejum, voltemos à oração. Se nós queremos, eu quero perder o som. Só o Espírito Santo, Outra o vez, autor da Bíblia, queimando de amor por ti. vai fazer isso na nossa vida. Sim, Deus, sim, Deus. Você pode aplaudir o santo nome de Jesus. Glórias a Deus. Se você puder, diga para quem está ao teu lado: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deseja bênção na vida dele. Nosso evangelista Claudinei agora fazendo a leitura oficial. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. E também fazendo a oração intercessória. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Bom, abra a sua Bíblia no livro de Salmos 119. Salmo 119, que o salmista Davi escreve. Em nome de Jesus. Salmo 119, nós vamos ler o versículo 97 até o 105. Amém? Você pode acompanhar no ecrã aqui também, que já está colocado aqui. 119, versículo 97, diz assim: ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Retenho os meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Não me aperto das tuas ordenanças, porque és tu quem me instrui. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda a vereda da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Curva a tua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Pode ter intercessão já, pastor? Amém? Vamos orar então. Curva a sua cabeça, que a gente vai fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Senhor, diante de ti queremos agradecer o Senhor por esta palavra, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é lâmpada para nossos pés. Então, diante, Senhor, da tua palavra, nós estamos aqui hoje para glorificar teu santo nome, te exaltar e sair daqui, Senhor, sabendo mais do que entramos, porque a tua palavra, Senhor, é a lâmpada que vai nos guiar nos caminhos do Senhor. Senhor, que cada pessoa que entrou nesse lugar aqui hoje, nesta casa de oração, ela possa sair daqui hoje mais entendida, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, nos fortalecendo para que nós possamos caminhar sobre a tua palavra. E eu apresento a ti cada vida que está aqui hoje, Senhor, porque ela veio aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Então fala com cada um nesta noite, porque, Senhor, a tua palavra diz que quem tem sede, que o Senhor daria de graça. Então hoje, Senhor, nós viemos aqui beber da tua fonte da água da vida, e aquele que tem fome, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Senhor, que nesta noite nós possamos sair daqui hoje saciado com a tua palavra, Senhor, que tem poder para mudar circunstâncias, Senhor, e que cada pessoa que entrou aqui hoje, ela possa sair daqui, Senhor, reavivada com a tua palavra, para te glorificar nesta noite. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, a Bíblia é o único livro que nós lemos em que o próprio autor está conosco, tirando as nossas dúvidas, nos guiando e nos mostrando a verdade que ali está escrita. Mas agora nós vamos entrar num momento muito especial
de todo o culto aqui nesta igreja é um momento de oração intercessória. Os nossos amados irmãos que nos visitam hoje pela primeira vez, nós vamos agora dobrar os nossos joelhos e nós vamos orar. Pastor, eu prefiro ficar sentado ou de pé, fique à vontade, fique como você quiser. Os pastores, pastor Leandro, também junto com o nosso grupo de intercessores, eles vão passar agora entre nós e nós vamos orar, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e pedindo pelas nossas vidas, pela saúde daqueles que nós amamos, pela nossa saúde. Senhor Deus, nós entramos agora em oração intercessória, Pai, pedindo mais, Senhor Jesus, pelos outros do que propriamente por nós, ó Senhor Jesus. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, na minha casa, na casa de cada um dos nossos irmãos que estão aqui ou daqueles que acompanham pela internet, haja a cura, Pai. Aquele que está com câncer, aquela que está com cancro, Pai, Senhor, que através desta oração, do teu poder, Pai, da tua vontade, Senhor, essa pessoa será livrada deste mal, Senhor Jesus. Espírito Santo, eu quero te pedir pelos casamentos, ó Senhor. Nós sabemos que Satanás tem tentado contra o marido, contra a esposa, contra os filhos, porque se ele destrói o casamento, Pai, ele destrói toda a sociedade. Por isso nós queremos te pedir, ó Pai, blinda o nosso casamento, Pai. Que o nosso casamento, Senhor, seja jardim seguro, Pai. Um jardim, Senhor, selado por Ti, ó Pai. Glória a Deus. Espírito Santo, olha o nosso trabalho, Pai. Muitos de nós trabalhamos em locais perigosos, em locais difíceis, com pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, se precisar, Senhor, manda um anjo acampar ao nosso lado para nos proteger nesse tempo, Pai. Senhor Deus, que possamos evangelizar, Senhor, enquanto trabalhamos, evangelizar, Senhor Jesus, enquanto estudamos, evangelizar, Senhor, enquanto conversamos com as pessoas, porque tudo na nossa vida é Jesus. Toda a vontade vem de Jesus, todo o nosso desejo é para Jesus. Mas cuida da nossa saúde, Pai. Senhor, aquele que está em depressão, com algum sintoma depressivo, Pai, em nome do Senhor Jesus, reanima, Pai. Basta uma palavra, Senhor, para que sejamos, ó Senhor, curados. Oh Espírito Santo, aquele, Senhor, que está com tanta incerteza no seu coração, Pai, e veio buscar a certeza hoje neste culto, Pai, fala com ele, fala com ela, Pai. Traz a tua certeza, traz a tua resposta, Pai. Tu nunca deixas o teu povo sem resposta, Senhor. A tua resposta é firme, a tua resposta é justa, Pai. Ouve o clamor dos teus filhos, Pai. Nós estamos a te pedir, ó Senhor Jesus. Estamos de joelhos a pedir, Pai. Estamos sentados, estamos andando pelo templo, Pai. Mas nós pedimos como filhos obedientes, ó Pai, que sabem a autoridade que tem no Pai, a autoridade que tem no poder da palavra do Pai. Por isso, Senhor Jesus, nos abençoa, Pai. Oh Espírito Santo, nossas palavras são tão poucas, tão pequenas, ó Pai, mas Tu sabes, ó Espírito Santo, como colher cada uma de nossas palavras, Pai, cada uma de nossas lágrimas, Senhor, cada uma de nossas dores, e levar até o trono da graça. Oh Espírito Santo, toca agora, Senhor. Toca, Espírito Santo, aquele que está fraco, Pai. Toca, Senhor, aquela que está fraca, Senhor. Oh Espírito Santo, ninguém que entrou aqui saia sem sentir a Tua doce presença, ó Espírito Santo. Ministra em nossos corações durante os louvores. Ministra a Tua palavra, Pai. Hoje, quando ela for pregada, Senhor, que entre, Senhor, como flecha certeira, Senhor,
palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Que seja boa para ti, Senhor. Que seja perfeita para ti, Senhor. E que seja agradável para ti a tua palavra, Pai. E que nós, Senhor, sejamos fiéis, ó Pai. Que ninguém daqui desista, Pai. Ninguém vai desistir do casamento. Ninguém vai desistir do filho, da filha. Ninguém vai desistir do ministério. Ninguém vai desistir, Senhor Jesus, de proclamar as boas novas aqui na Europa, Pai. Senhor Jesus, Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. Nós proclamamos isto ao inferno, Senhor, para que o inferno saiba que a nossa casa, a nossa família, Pai, cada um de nós serviremos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se levantar em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor na grandeza da Sua maravilha e da Sua beleza. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. É maravilhoso quando nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. E quando nós percebemos a presença do Espírito Santo, nós vamos ver, assim como o pastor disse, tudo vai se encaixando, porque é o Espírito Santo que vai operando. E o Espírito Santo já está manifestando a glória dele neste lugar. Eu creio que muitos de nós aqui já estão sentindo a presença dele aqui. Olha, tem momentos que faz o crente buscar muito mais a Deus. É aquele momento de aperto, de dificuldade, talvez do desemprego, talvez da enfermidade. É o momento que o crente mais busca a Deus. Mas também existem momentos que o Espírito Santo, assim como ele fala no meu coração no dia de hoje e tem falado nos últimos dias, existe aqueles momentos em que tudo vai bem. O trabalho flui bem, a nossa casa está em paz, nós estamos em harmonia com o nosso cônjuge, tudo está bem, os nossos filhos estão indo bem na escola. Mas muitas vezes são nesses momentos de mansidão, de tranquilidade das ondas do mar, em que nós relaxamos. São nesses momentos que muitas das vezes nós não estamos buscando como nós deveríamos buscar. Nós não estamos nos rendendo e nos rasgando quando nós deveríamos estar fazendo isso. É noite de concerto neste lugar. O Espírito Santo de Deus está falando desde o momento que nós entramos neste lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te deu algo neste dia e talvez você não percebeu. E eu te convido a respirar bem forte, bem fundo nesse momento. Vai, faça isso nesse momento. Faça isso, respira bem fundo agora, vai. Ele renovou sobre mim, sobre você, o fôlego, e isso foi dado por Ele. Olha, nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, mas Jesus teve que descer para nos mostrar como nós devemos viver. Nós devemos amar a quem está ao nosso lado, sim. Nós devemos amar a nossa família, mas nós devemos amar aquele que nos persegue. Nós devemos interceder pelos nossos vizinhos que talvez possam nos perseguir. É noite de concerto. E olha, eu poderia te perguntar, e talvez você poderia responder em sinceridade: por que você está nesse lugar nessa noite? Talvez você pode dizer: eu vim aqui porque eu dependo tanto de Deus, eu preciso tanto de uma resposta. Ou talvez você possa dizer: filho, filha, adolescente, criança, jovem, eu vim porque meu pai me trouxe, eu vim porque alguém me trouxe, eu vim para poder cumprir o compromisso porque eu tenho que estar aqui. Você veio para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você veio para ser renovado. Não permita que o silêncio da voz do Espírito Santo continue distante. Peça que o Espírito Santo fale com você neste lugar. Rasgue o seu coração. Se você conhece esse louvor que vai ser ministrado, eu te convido a fechar os seus olhos e a apresentar a Ele e começar a declarar a Ele o quanto você depende dEle. Espírito Santo de Deus, nós dependemos do Senhor neste lugar. Nós dependemos do Senhor na nossa casa. Nós dependemos do Senhor, Pai, no trabalho. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo, na escola, em meio às nossas amizades, em meio às aflições e tribulações. Nós dependemos de Ti. Renda-se ao Senhor neste lugar. Aleluia. Louva
Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é o mais profundo do que eu pensei. É mais profundo. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é o mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Você pode declarar isso? Para me curar, o caminho que devo seguir. Ele deseja te curar daquilo que você não conta para ninguém neste lugar. E é isso que nós precisamos fazer. Abra o seu coração a Ele. Declare mais uma vez. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abro o meu coração.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Declare isso essa noite. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Hoje parece que todos os louvores estão conectados, né, pastor? Tudo que nós falamos nessa noite fala sobre depender do Senhor, precisar do Senhor, que Ele é o ar que nós respiramos. Tudo que nós fazemos, nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Não há como existir sem ter o Senhor nas nossas vidas.
Por mais que nós queiramos, não existe possibilidade de ser sem o Senhor. Que você cante esse louvor mais uma vez, esse refrão mais uma vez. Leve ele para a sua semana como uma oração. Esse louvor é muito antigo, do Diante do Trono, tem muitos anos. E que você leve essa canção como uma oração para a sua vida. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Está feliz nessa noite? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele. Ele está aqui. Tome seu assento para uma breve meditação da palavra nessa noite. Tudo está conectado. Que coisa boa ouvir isso. E hoje, nesse dia, nessa reunião, nós vamos continuar a série de estudos baseado no livro A Disciplina a celebração da disciplina. E hoje vamos falar sobre o estudo. Quinta-feira passada, o pastor Emerson falou sobre a disciplina da solitude, né? Foi isso, muito bem ministrado para nós aqui. Esse livro é um livro muito bom, eu já li ele, já li há muito tempo, quase uns 20 anos. Richard Foster, ele apresenta três tipos de disciplinas. Ele fala da disciplina interior, da disciplina exterior e da comunitária. Para cada um deles, para cada forma de disciplina, ele apresenta 4 disciplinas. Na quinta-feira passada, como já disse, a disciplina da solitude é uma disciplina interna. Tem a externa e a comunitária, né? A interna fala da meditação, da oração, do jejum e do estudo, que vai ser hoje. A externa, ou a categoria exterior da disciplina, fala da simplicidade, fala da submissão, serviço, e as comunitárias fala da confissão, adoração, orientação e celebração. Muito bem. Para basear esse estudo, eu quero nesta noite ler com vocês a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12 e o versículo 2. 12 e versículo 2. E a última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre esse texto também. Mas a Bíblia é tão abrangente, tão perfeita, que nós podemos pregar várias mensagens e tipos de mensagens com um só versículo, né? Na sexta-feira passada nós fizemos aqui uma dinâmica com os alunos de oratória, e uma das dinâmicas eu pedi a eles que eles descobrissem o ponto central, a ideia central do texto. E aí no começo eles ficavam um pouquinho assim, porque tudo era novo, né? E de repente eles começavam a falar títulos da ideia central e é extraordinário. A Bíblia ela é viva, né? Ela é viva. Então vamos pregar, eu vou ministrar novamente sobre esse tema, esse texto, aliás. O título da mensagem que eu quero transmitir nessa noite é a disciplina do estudo, renovando a mente para a transformação. O texto diz assim, Romanos 12 e 2: E não vos conformeis com este
Oi? Com este? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só isso aqui, nós aí já ganhamos um pouquinho de tempo também. Aconselho vocês a lerem a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que fala sobre a salvação. Todo mundo que já leu, quem já leu um dia a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Efésios e a carta aos Hebreus, só perde a salvação se quiser. Tá bem, queridos? Quem leu Romanos, Efésios e Hebreus só perde a salvação se quiser, se for muito teimoso, porque ali está todo o diagnóstico de como o Senhor Jesus, como Deus planejou e executou a nossa salvação. Como disse, baseado no livro, nós vamos falar com vocês sobre o que é o estudo. E o que é o estudo, então? Vamos definir isso. O estudo, ele é diferente da meditação, dentro desse conceito do Richard Foster, que é um devocional e busca a presença de Deus. A meditação nos leva a meditar nas coisas de Deus. O estudo é uma atividade específica da mente, da nossa mente, que foca na observação cuidadosa da realidade para entender o que está sendo dito ou falado ou explicado. O estudo, ele nos tira de uma fase e nos transporta para outra fase. Ele nos tira de um lugar e, como que metaforicamente falando, nos pega pela mão e nos leva para um outro departamento, um outro patamar, um outro estágio da nossa vida. Conheço algumas pessoas que não sabem ler. Conheço algumas pessoas no Brasil. Aqui eu conheci um senhorzinho que não sabe ler, e as dificuldades dele. Então, quer dizer, ele está naquele lugar ainda, está parado no tempo, está parado lá, porque se ele tivesse condições de ter ido para o estudo, ele minimamente saberia ler, minimamente ele saberia se comunicar. E é isso que o Senhor, nosso Deus, espera que façamos. Existe o texto bíblico em Oséias capítulo 4 e versículo 6, que é tão conhecido da igreja, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quer dizer, apesar de ter todo um aparato da lei, apesar de naquele tempo, o tempo de Israel, existir todo aquele aparato da lei, que quase que era uma obrigação. O menino com 13 anos, ele já deveria recitar a lei, né? A Torá, ele com 13 anos ele tinha que saber isso. Dali ele ia fazer o bar mitzvah, e aí ele já era declarado um adulto, né? Com 3 anos de idade, depois da amamentação, essa criança era tirada dos pais e levada para a escola rabínica. Já agora no tempo de Jesus, né? A escola rabínica. Então ele ia aprender a lei, ele ia se inteirar da lei. É interessante que quando o salmista Davi disse: a tua palavra é doce como o mel, né? Existe um negócio interessante, porque as crianças com 3 anos de idade saíam, elas tinham que mamar até os 3 anos de idade, viu, mãe? Mamava até os 3, tá bom assim? Aí não, mas mamava até os 3. Dali então a criança era tirada da mãe para estudar. Só que quando chegava na escola, é diferente às vezes como nós apresentamos aqui. Nós não temos essas condições aqui, mas aquela criança recebia dentro de uma bandejinha, um aparato que eles tinham lá, uns pedacinhos de bolo, e aquele bolo era lambuzado com mel, jogado mel por cima, e a criança não come de garfo e faca, né? E naquele tempo nem tinha mesmo, ela come com a mão. Então ela comia, e aquele bolo era dito que era a palavra da lei, e ela ia comendo aquele bolinho com mel. Depois, mais tarde, o salmista disse: a tua palavra é doce como o mel. Era uma coisa, um negócio que impregnava na mente. Isso é o estudo, sistemático da palavra de Deus. Na época, a lei mosaica.
Então é o foco na observação cuidadosa da realidade para entender alguma coisa que nos está sendo passado, alguma coisa que nos está sendo informado. Qual é o propósito do estudo? Isso mediante o que a Bíblia diz. Nós aqui não estamos falando de Paulo Freire, nós não estamos falando dos grandes educadores, nós estamos falando o que Deus pede de nós na sua palavra. Então, qual é o propósito disso? É a transformação do caráter. O estudo substitui os hábitos de pensamentos por novos hábitos. Sabe, quando a Bíblia diz que nós éramos de um jeito e fomos transformados em outro jeito. Eu estou só parafraseando a Bíblia, porque nós somos chamados pelo decreto do Senhor, certo? Vocês já foram, eu fui, vocês estão aqui hoje, porque nós somos chamados pelo decreto do Senhor. É um decreto, fomos chamados, somos salvos em Cristo Jesus. Só que Ele espera que eu me aprofunde nele, em Deus, na palavra de Deus. Ele espera que eu vá me dedicar ao estudo sistemático da palavra dele. Ele espera minimamente que eu mergulhe na sua palavra e eu me transforme numa outra pessoa, diferente daquela que naquele dia disse: Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida, salva a minha vida, perdoa os meus pecados. O estudo, ele é um ato contínuo da salvação para o crente. Porque veja, se eu vier para o Senhor e fazer parte do corpo de Cristo, e aí nós entendemos como a igreja, o corpo de Cristo, a igreja faz parte do corpo de Cristo. E se eu, então já estou salvo, certo? Estou salvo? Você concorda com isso? Pode dizer amém por isso? Quem é de Jesus está salvo, certo? Claro, verdade. Mas eu fico estagnado aqui, eu fico aqui parado, eu não quero aprender, eu não me interesso por aprender, eu não me interesso por estudar a palavra, eu não me interesso por me dedicar ao estudo sistemático, fiel da palavra de Deus. O que eu vou me transformar? Entenderam? Eu vou ser uma pessoa sem força espiritual. Eu conheço pessoas muito tempo na igreja, eu conheci pessoas de muito tempo na igreja e nunca buscaram o batismo no Espírito Santo, e nem entendiam isso. Nunca buscaram a evangelização, porque não entendiam isso, porque simplesmente vieram para Jesus e cruzaram seus braços e ficaram parados no tempo, como uma criança que sai do braço da mãe, começa a andar sozinha, mas com 60 e poucos anos não sabe ler. Ela já foi uma pessoa ignorante. Quando nasceu, todos nós nascemos ignorantes, porque nós ignoramos as coisas, por falta de conhecimento, por falta do estudo, por falta do aprendizado. Mas com 60 anos, 70 anos, continua ignorante, continua sem aprender. E muitos que vêm para Jesus, eles vêm, mas eles ainda não têm um coração ensinável. É uma coisa que o Senhor pede para nós sempre. Ele dizia para o povo lá no deserto: irmãos, o povo só ficou no deserto 40 anos porque não tinha um coração ensinável. Aquele povo ficou lá naquele tempo todo padecendo no deserto. Aquela caminhada era para ser 40 dias. Vamos dizer que pela quantidade de pessoas, 3 meses caminhando. Não era para ser isso. Mas o Senhor foi dando meios para eles. Primeiro revelou a lei para eles. E eles, quando viram o Monte Sinai fumegando, que coisa extraordinária, irmãos. Eles aqui de baixo olhavam para o monte e viam que Moisés estava lá falando com Deus em relâmpagos e trovões. E eles disseram assim: olha o que está acontecendo. Mas todos não quiseram aprender. Só 2 que não, Josué e Caleb. E quando chegou a prova, porque depois do estudo, depois da formação, depois do ensinamento, vem a prova. Ô professor, não é isso? Depois vem, vamos testar o aluno. Vamos ver se o Edmilson
está apto para mudar de patamar. Não, vamos ver. Aí chegou o grande momento. Moisés reúne o povo, um representante de cada tribo, eram 12 tribos, e disse: entrem por Canaã e vejam que você espie a terra. Vai espiar a terra, depois me tragam notícias. E eles foram. Eles viram coisas tremendas, extraordinárias. Assim, quer saber de uma coisa que eles viram? Uma coisa bem simples que eles viram assim, ó, absurdo. Um cacho de uva sendo carregado por 2 homens. Tá bom para vocês um cachinho de uva assim? Você se farta com um cacho de uva, tu e tua família e tua descendência. E eles viram aquilo lá, mas também eles viram gigantes na terra. Eles viram coisas, era a prova. Mas o coração era tão duro que daqueles 12, somente 2 voltaram com ideias positivas. Tinham crescido, tinham mudado de patamar. Os outros 10 falaram assim: ih, Moisés, sabe o que aconteceu? Ó, vocês nos tiraram da terra do Egito para nos matar aqui, hein? Vocês, lá nós tínhamos tudo que precisávamos. Nós tínhamos lá no Egito, tinha melão, tinha panelões de carne, tinha coentro, irmão, coentro. Isso é falta de um coração ensinável. Só que aí Josué e Caleb falaram assim: cale a boca, pare com isso. Eu vi coisas diferentes. Eu vi uma terra boa. E sabe esse gigante aí? Esses gigantes, esses que nós vimos lá, esses gigantes não são nada para o nosso Deus. Tinham mudado de patamar. E quando o povo ouviu os 10 falar, se inflamaram e foram contra Moisés, irmãos, achando que tinha sido Moisés que tinha tirado eles do Egito. Eles não entenderam nada. Eles não estudaram o caráter de Deus. Eles não estudaram o trabalhar de Deus. E Deus falou assim: Moisés, manda esse povo embora de volta. Volta. Eles estavam na beira, irmão, para entrar na terra prometida. Eram poucos passos para entrar na terra prometida. Era o Jordão somente para passar. Só tinha o Jordão entre eles e Canaã. E eles murmuraram de Moisés, pegaram pedras para matar Moisés, apedrejar Moisés. Deus disse para Moisés: olha só o termo que Deus usou, escute aqui. Eu vou adubar o deserto com esse povo. Porque não tinha um coração ensinável. Porque não queriam estudar, compreender. E qual é o alvo do estudo? O alvo do estudo não é acumular informações, mas permitir que a verdade de Deus mude quem nós somos. Eu posso estudar a Bíblia, e eu estudo a Bíblia, mas eu posso estudar a Bíblia por orgulho, por vanglória. Posso usar isso aqui como uma ferramenta de exaltação. E sabe o que acontece comigo? Vou adubar o deserto. O que Deus pede, e a mensagem que salta aos nossos olhos hoje, que nós tenhamos um coração ensinável e que nos debrucemos sobre o estudo da palavra de Deus. Leu a Bíblia hoje? Só escutei um amém. Leu a Bíblia hoje? Opa, tem uns 15. Posso continuar? Eu quero apresentar agora os 4 passos do estudo segundo Foster. Se puder colocar no telão, já foi lido hoje, Salmo 119 e 97. Onde é que está? Se puder botar depois. Para que o estudo da palavra seja eficaz, precisamos passar por 4 etapas: a repetição, a concentração, a compreensão e a reflexão.
119:97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Até o meio-dia? Até as 8 da manhã? Não, é o dia todo. O salmista está dizendo assim, ó, eu medito na tua palavra, eu estudo ela, eu mergulho nela o tempo todo. Spurgeon disse que, só para dar um exemplo disso, como é que pode isso? Ele disse que, e Moody também disse isso, porque era discípulo dele, disse que ele não orava mais que 15 minutos por dia, por vez, mas ele não passava 15 minutos sem orar. Entendeu isso? A palavra, ela precisa estar na nossa boca, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas entranhas. Queridos, ou a gente, ou nós, a igreja dos últimos, eu e vocês somos a igreja do tempo do fim, tá bem? Creia nisso. Nós somos a igreja do fim. Eu não vejo possibilidade de ir muito longe disso. Não vejo. Mas se nós não nos dedicarmos ao estudo da palavra e ao entendimento da palavra, muitos de nós, pessoas que estão sentadas hoje aqui, serão enganadas e perecerão. Porque o que tem hoje na internet, o que acontece na internet hoje é algo extraordinário, irmãos. Eles conseguem confundir até consegue confundir pessoas formadas em teologia. O espírito do anticristo está habitando nesse negócio. E se você não se aprofundar, quem sabe você fica em pé, mas o teu filho será levado em ventos de doutrinas de demônios. Repetição, compreensão, concentração e reflexão. Repetição: a exposição contínua ao mesmo conteúdo para que ele se torne parte do nosso pensamento habitual. Então eu leio o Salmo 23 uma vez na vida e outra vez na morte. Quando eu aceito Jesus e quando é feito o meu funeral. Não é assim. Eu preciso ler a Bíblia e repeti-la. Eu preciso criar o hábito de ter a palavra de Deus, ler, reler, ler de novo, reler de novo, e assim. Eu não posso simplesmente pegar a Bíblia e ler no domingo na hora do culto. Naquele momento em que o irmão vem aqui na frente e diz assim, vamos ler a palavra de Deus. Essa leitura da palavra de Deus é tão importante quanto a pregação da palavra. É tão importante quanto os hinos, as músicas que cantamos. E eu vou dizer para vocês, eu vou colocar ela num patamar maior. É mais importante que tudo isso. Porque quando eu fecho esse livro, é somente um livro, mas quando eu abro ele é a boca de Deus falando comigo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E vamos fazer a leitura. Naquele momento, um troca de carro, outro fala da roupa. Que roupa bonita você. E o irmão está dizendo aqui, dizendo assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E os irmãos conversando lá. E aí, como é que foi? Lá na porta tem um aglomero de quantas pessoas? Não é isso, Fábio? Que tem que dizer, pare, porque agora Deus está falando com a igreja. É isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu me coloco junto. Agora eu sou junto disso. Não damos o devido valor para a leitura da palavra de Deus. E ainda assim, a gente só lê a Bíblia no domingo de manhã aqui no culto, ou na quinta-feira.
continuarmos assim, nós não vamos minimamente impregnar nos nossos filhos o desejo de servir a Jesus. Estava dizendo agora há pouco que nós ensinamos muita teologia, é verdade, é bom ensinar teologia, mas sabe que uma falha que nós temos na igreja, eu não estou falando da igreja CD, irmãos, é a igreja no mundo inteiro, isso aqui, é assim, em todos os lugares, no Brasil, Estados Unidos, no Japão, é assim, nós não ensinamos apologética, nós não ensinamos nossos filhos a defender a fé. Sabe por quê? Porque nós não nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque, olha só, tudo que acontece no corpo de Cristo tem a vontade do Espírito Santo. E o pastor dessa igreja foi professor por 30 anos, é isso? 30 anos. Então, ele é formatado, a mente dele é formatado como professor e agora pastor. Agora, professor barra pastor. Inverteu, agora então é pastor barra professor. E como enquanto professor, ele faz questão de que você aprenda. Isso aqui é raro que está acontecendo aqui hoje. Esses estudos, como já fizemos aqui, no que cremos, e isso é defesa da nossa fé, isso é muito raro acontecer nas igrejas. Sabe o que é melhor pregar nas igrejas por aí fora, sobretudo no Brasil? Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso. Isso não ensina nada. Quantos aleluia, quantos desmaiados, cheios do Espírito Santo, não sei quantos versículos, 600 versículos o cara pregou, e aí aprendeu o quê? Nada, voltou para casa da mesma forma. Ensino precisa da repetição, e não só a repetição, precisa da concentração. Quinta-feira passada foi dito aqui que o Emerson mais pediu para os alunos na sala de aula foi silêncio, o que menos ganhou. Eu entendo que o aluno está na fase hormonal, aquela coisa toda, ele está agitado, ele está vivendo aquele momento, assim, é mais difícil, eu sei. Mas sabe o que está ocorrendo conosco adultos, eu e você que somos, eu já tenho 60, quase 61, com esse corpinho de 75, sabe o que acontece conosco? Nosso pensamento está acelerado, estamos acelerados, sabe por quê? Isso aqui nos acelera, e a Bíblia está dizendo, a palavra nessa noite está dizendo, que eu preciso me concentrar no estudo, para o aprendizado pleno. Eu preciso também compreender. O que é isso? Entender o significado daquilo que eu estou aprendendo. Compreendo, eu pratico. Quando eu não compreendo, eu não pratico. Quando eu compreendo, minha mente se abre. Então eu começo a viver aquilo que Deus deseja para a minha vida. E para terminar esse tópico, reflexão. Avaliar o que foi aprendido sobre a ótica de Deus. Como se pode aplicar isso à vida. Tem hora que eu vou estudar a Bíblia, e eu quero estudar a Bíblia conforme eu entendo as coisas, e não conforme aquilo que o Espírito Santo quer me dizer. Logo, eu não aprendo. Logo, eu queimei etapas. Vou dar alguns exemplos para vocês de homens e mulheres que se dedicaram ao estudo da palavra e o que aconteceu com eles. Eu vou dar 4 exemplos para vocês muito rápido. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é Esdras. Quem não leu o livro de Esdras, leia no Velho Testamento. Esdras, ele era um copeiro que estava exilado, e ele então começou a se preparar para voltar ao povo, voltar para a terra, obrigado, irmã, voltar para Jerusalém, que estava derrubada, seus muros derrubados, as portas queimadas a fogo, e ele voltou para reconstruir uma nação.
Só que antes de voltar, está em Esdras 7 e 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Sabe o que aconteceu? Que resultado que deu? Ele reconstruiu uma nação inteira. Se você se dedicar assim ao estudo da palavra de Deus, você não vai somente ganhar a tua família, mas você vai ganhar esta cidade para Jesus. Você não vai ganhar somente o teu filho, mas a tua geração, a tua descendência será ganha pelo estudo da palavra de Deus, pelo entendimento da palavra de Deus. Outro exemplo, eu quero dar agora dos bereanos. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo 11, isso aqui. Porque era Paulo ensinando, foi anunciar o evangelho em Bereia. E os bereanos diziam assim: espera aí, irmão Paulo, espera aí, deixa eu anotar isso aqui. Vamos anotar isso aqui certinho, porque nós vamos consultar a lei. Nós vamos comparar o que você fala com o que está escrito. E sabe, eles foram chamados de nobres. Nobres porque até hoje eles são conhecidos como a igreja que estuda, a igreja que foi fundamentada ou fundamentou a sua fé nas escrituras. E nós escutamos às vezes por aí, até mesmo na internet, eu gosto de focar nesse tema, um profeta que se levantou dizendo que era profeta, que era pastor, que era apóstolo, que era isso, que era aquilo, e você não verifica nada, você não consulta nada, e ele manda uma mensagem mequetrefe para você, e você acredita piamente naquela mentira, e vai viver aquela mentira, porque não consulta a Bíblia. Mas o apóstolo João disse: examinai os espíritos, discernam. Jesus disse: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Os bereanos eram diferentes, mas eu quero apresentar a Maria. A Maria, a irmã de Marta. Lucas 10 e 39 diz assim: ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés do Senhor, ouviu a sua palavra. Versículo 42, estou pulando aqui. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vejam bem, convidaram Jesus para uma janta na sua casa. E a Marta disse assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a melhor janta. Jesus merece. Veja, é o mestre dos mestres. E Maria, nem aí para Marta. Maria se assentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo Jesus. A Marta se incomodou e foi falar com Jesus. E disse assim: Jesus, manda minha irmã sair daí, vem me ajudar. Jesus olhou para ela: Marta, tua irmã escolheu a melhor parte. A Maria, ela mostrou submissão ao assentar-se. A ação dela foi assentar-se e ouvir. E o fruto dela foi discernimento profético. Olha, irmão, discernimento profético falta muito em nossos meios, nossos dias. Porque quando ela pegou aquele vaso de alabastro, que custava pelo menos 3 denários ou dinheiros, uma fortuna para a época, um dinheiro muito caro, um valor, um perfume muito caro, partiu aquilo, deitou sobre os pés de Jesus aquele perfume, e ela não se contentou somente em perfumar os pés de Jesus, ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: mulher, no futuro vão falar de ti. Por que ela teve discernimento profético? Quando ela fez isso, ela entendeu uma coisa que ninguém entendeu. Nem Pedro, nem João, nem o Judas traidor, ninguém entendeu.
Se Judas tivesse entendido o que ela entendeu, ele não teria traído Jesus, porque ela sabia pela lei, está escrito nos Salmos, nos profetas, e ela tinha lido e estudado, que ele era o Messias, e que ungindo ele, estaria ungindo para a sua morte. Olha que revelação foi essa. E você acha que isso veio assim, pá, do nada? Não, irmãos. Ela tinha estudado, ela tinha entendido isso. E ela disse: eu vou aproveitar, eu vou investir no reino, eu vou investir nesse negócio, o meu nome vai fazer isso. Ungiu o pé de Jesus. Jesus olhou para ela: ah, mulher, que coisa extraordinária tu fizesse. Discernimento profético. O que falta para muitos pais, muitas mães? Discernimento profético. E depois eu quero falar sobre Priscila. Ela, esposa de Áquila. Mas aí, lá em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, chegou um pregadorzinho. Mas pensa no pregador bom, o irmão Apolo. O Apolo chegou pregando, mas pregando muito. Tipo o Fábio quando prega assim. Cheio, lotado. Carga total. Estou profetizando. Receba. Mas ela olhou para o Apolo e falou assim, para o Áquila, esposo: vamos convidar o Apolo para ficar lá em casa um tempo? Aí o Áquila falou assim: está precisando, né? Precisa. Chamaram o Apolo para dentro de casa e ensinaram os rudimentos da palavra de Deus para o grande pregador Apolo. Está aqui a história dela. Postura, precisão no ensino, a ação, explicar com exatidão, tintim por tintim. É assim que nós falamos no Brasil, nos mínimos detalhes. Porque ele era um grande pregador, muito bom pregador, mas ele precisava aprender a palavra. E o fruto dela, capacitação de líderes. Sabe como é que veio isso? O estudo. Se ela não tivesse estudado, se dedicado, ela teria perdido, eles teriam perdido o Apolo. E não iriam mais ter um grande pregador na igreja primitiva. Como já disse para vocês, o perigo é estudar por orgulho ou apenas para ensinar os outros. O desafio prático eu quero lançar para vocês: comecem. Não deixa para amanhã, começa hoje. Leia de novo. A minha esposa, ela tem o hábito da leitura da Bíblia. E aí ela pediu uma Bíblia de estudo. Eu comprei para ela a Bíblia de estudo. Hoje à tarde ela estava lá sentada no sofá, entre um A e o outro, por causa do joelho que dói, lendo. Aí tem os comentários bíblicos da Bíblia de estudo. Ela diz: ah, eu sei porque vocês pregam. Agora eu sei. Está achando que é pregadora já. Está estudando. Tem 60 anos, vai fazer 60 anos. E não para de aprender a palavra. É necessário. Se eu não fizer isso, se você não fizer isso, teu filho não vai fazer. O exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele pega e puxa. O meu exemplo faz com que eu arraste outras pessoas para o bom exemplo, para boas coisas. Eu quero orar com você. Quero pedir ao Senhor por vocês todos, sentados mesmo, pode ficar sentado. Você tem o hábito da leitura da Bíblia? Você tem o hábito de estudar a palavra? Você gosta de estudar a palavra? Ah, pastor, eu não gosto. Não gosto de ler.
Comece a gostar. Comece a fazer. Comece com o Salmo 23, que seja o Salmo 23. Mas estude tanto até você entender o Salmo 23. Até você poder explanar o Salmo 23 diante de você mesmo, para você mesmo. Ou para tua esposa, para teu esposo. Reúna os teus filhos, explique para eles o Salmo 23. Faça isso até aprender. Chame o Espírito Santo para isso e diga: Espírito Santo, me ajude nesse momento. Eu quero aprender a tua palavra. Se você propositar isso essa noite, escute aqui, você será mais gigante que você pode pensar. O diabo não vai enganar você. O diabo não vai enganar teu filho. O diabo não vai enganar teu casamento. O diabo não vai enganar o teu temperamento. O diabo não vai enganar a tua geração, a tua descendência. Baixa a cabeça. De novo, Senhor, pela boa mão do Senhor sobre todos nós. Falei essa noite sobre a importância do estudo sistemático da tua palavra. Não só sistemático, mas contínuo da tua palavra. Eu sei que muitos aqui, Senhor, não têm esse hábito. Mas disse a eles nessa noite, com a ajuda do teu Espírito, que é necessário buscar ter esse hábito. Entender que essa disciplina precisa estar na nossa vida. Precisa estar clara e evidente na nossa vida. Ajuda os teus filhos que nessa noite estão propositando fazer esse trabalho. Agir dessa forma. E que a tua boa mão os ilumine. Que o teu rosto esteja voltado, virado para cada um deles. E que eles tenham a tua misericórdia e possam aprender a tua palavra. No nome de Jesus, oramos. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus. Você que deseja andar, cante mais uma vez. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa. Do pastor hoje foi muito edificante, porque graças a Deus tenho tentado aprender com esses homens. Estou semeando na minha vida para que no futuro eu venha colher algo bom. Estou semeando no estudo com o pastor Edmilson, com o pastor Emerson. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Ler a palavra, estudar. Isso é muito importante para nós e para os nossos filhos, o futuro da igreja. Tá lá. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer-lhes acrescentar toda a graça, para que todas as coisas em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Que nós possamos estar semeando na casa do Senhor. Que nós possamos estar semeando com alegria, não com pesar. Você possa estar ofertando e dizimando com o seu coração. Tem aqui o NIF da igreja, que você pode contribuir. Tem o MBWay, transferência bancária. Tem a maquininha de TPA lá. E o irmão Claudinei, o evangelista Claudinei, perdão, para receber também as ofertas. Fique de pé, por favor, para esse momento de oração. Você possa estar semeando na casa do Senhor, para que essa igreja continue te dando conforto, para você vir e cultuar ao nosso Deus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por este dia, por esta palavra. Que nós possamos estar lendo a Bíblia, estudando, conhecendo mais da Tua palavra, para que o Teu povo não seja pego no engano dos falsos profetas. Muito obrigado por essa palavra trazida pelo pastor Edmilson, Pai. E que nesse momento das ofertas nós possamos estar semeando na Tua casa com alegria, em todo o tempo, Pai, semeando na Tua casa, porque nós sabemos que quando nós semeamos, nós iremos colher com fartura, porque sabemos que Tu és um Deus, Pai, todo-poderoso, para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Que nós possamos estar dando com alegria, com o coração voltado para a Tua casa. Que cada oferta, Pai, venha a ser dada com alegria. E que o Senhor Jesus possa abrir portas de emprego, possa levantar pessoas aqui com condições financeiras, Pai. Possa levantar empresários nessa casa, Pai, para estar fazendo a Tua obra, para estar evangelizando, para que essa casa também, Pai, possa levar missionários, Pai, manter pessoas, ó Pai. Traz pessoas aqui, ó Pai, com recursos. Levanta a pessoa com recursos, Pai, para dar a Tua casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Aos Teus pés estou, para render tudo que sou a Ti. Tudo que eu fizer, receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Diga, não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais.
meu amado. Aleluia. Eu quebro meu vaso aos pés do meu. Quebrar os vasos, quebrar o vaso aos pés do amado, é dizer: eu dependo exclusivamente de Ti. E se nessa noite o Senhor te renovou, através desta palavra, através destes hinos, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se assente, meus irmãos. E nós chegamos ao final, e eu quero informar a todos os nossos irmãos que não puderam tomar a Santa Ceia neste domingo que passou, que o pastor Leandro, o evangelista Claudinei e também nós vamos estar procedendo à Santa Ceia do Senhor, tá bem? Nós vamos fazer então a Santa Ceia, estará preparado ali no gabinete pastoral, e assim que der aqui a bênção final, você pode ir lá. Eu quero agradecer a Deus especialmente hoje pelo Lucas, que esteve adoentado, mas esteve rodeado de amor dos pais, não é, dos parentes, estava lá a avó, todos que puderam, né? E ele pôde, já está em casa, e hoje já sentiu melhor por estar aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Como é bom ver o Lucas aqui de novo, de pé, firme, assim como tem que estar. Amém? Glórias a Deus. Eu queria com muita alegria também apresentar a Eduarda, que já esteve conosco quando a igreja era lá embaixo, né? E hoje ela trouxe o Igor. Fique em pé, por favor. E nós estamos tão felizes de ver. E o Igor é do Ceará. Tem alguém do Nordeste aqui? Ah, tem. Então tem gente do Ceará, tá bom? Eu vou pedir pro irmão Daniel e para a irmã Roberta. Cadê a irmã Roberta, abduzida? Irmão Roberto, dá um abraço nos dois lá, em nome de toda a igreja. Vai lá, irmã Roberta, vai lá, isso. Glórias a Deus. É paulista, é um carioca, né? Não, é carioca dando abraço em nordestino. Isso é muito bom, tá bom? Glórias a Deus. Vamos todos ficar em pé, meus irmãos, e que você possa, através do estudo, busque o estudo. Nunca diga não tenho tempo para estudar a Bíblia. Nunca diga eu não tenho lugar para estudar a Bíblia. Nunca diga eu não tenho como estudar a Bíblia. Esta igreja está aberta o dia inteiro, e se precisar também à noite está aberta, não é? Para que você possa ter tempo e oportunidade para estudar. Nossa escola bíblica é toda segunda-feira à noite e online, para você poder estudar no seu trabalho, na sua casa, tanto para os jovens quanto para nós, os adultos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nós vamos fazer esta oração final, e que o Senhor possa, de fato, continuar trabalhando na vida de vocês. Nas quintas-feiras nós estamos estudando as disciplinas que devem ser recuperadas, como bem o pastor Edmilson falou. Às vezes, e nós gostamos do reteté, eita como a gente gosta. No domingo, você que não nos conhece ainda no domingo, venha no domingo, tá bom? Nós temos o culto da família, mas Deus tem dado este momento para que nós possamos também crescer no conhecimento. Glórias a Deus. Irmão Tiago, vem até aqui, por favor. Ele vai fazer essa oração final e eu vou dar a bênção apostólica. E o irmão Tiago é um desses que tem dito sim à palavra e também tem estudado a palavra sistematicamente. E nós damos graças a Deus a vários aqui também, o irmão Gênero, o irmão Adriano, que se encontra aqui, tantos outros que têm estudado sistematicamente a palavra. O nosso professor também, que tem estudado a palavra. Que coisa maravilhosa quando nós temos uma igreja que é firmada na palavra. Ora para nos despedir, meu querido. Amém. Graça e paz, irmãos. Poderoso Deus, graças te damos, Senhor, por esse culto, Senhor, maravilhoso. O Senhor instruiu o nosso pastor para poder estar nos ensinando a tua palavra, Pai. Deus, conduza-nos à nossa residência, Senhor, em paz, assim como o Senhor nos trouxe até aqui também. Dá-nos um decorrer de semana, Senhor, debaixo da tua graça, Pai. Agradecemos por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas aqui nessa terra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor.
Estenda suas mãos para cá. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. E nós dizemos amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os irmãos que querem proceder à Santa Ceia, acompanhem ali o pastor Leandro, acompanhem o presbítero Fábio, acompanhem o evangelista também Claudinei. Cantei. Pela graça.